Damos início, então. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui hoje para lançar o livro, coloca aqui o livro, Retratos de PLH no Mundo, por uma teoria do ensino-aprendizagem de línguas de herança, de autoria da Tânia Gastão Salies. Pronunciei bem? Uhum. Salier? Salier? Em francês. Salier. Salier. A Cláudia de Andrade Spitz e a Brisa Caldeira. Estamos aqui em presença das três autoras. E eu achei muito interessante vocês terem escolhido esse dia. Eu não sei se foi intencional ou se foi só uma coincidência, porque ele se dá logo após a comemoração do Dia das Mães no Brasil, que foi ontem, domingo, e nós sabemos todos quão importante é o papel das mães na transmissão e na manutenção da língua de herança, como as autoras reiteram diversas vezes no livro. Além disso, amanhã, dia 16 de maio, e nós não podíamos deixar de citar, nós celebramos o Dia Mundial do Português como língua de herança. Então, essa data não poderia ser melhor escolhida, né? O 15 de maio. Bom, e eu gostaria de agradecer o convite das professoras para mediar esse lançamento. Eu sou a Tamara Guesque e sou professora aqui na Universidade de Aix-Marseille, na França, professora de português e de literatura brasileira também, e de tradução. E eu gostaria de pedir ao público que nos prestigia hoje que coloque as suas perguntas e dúvidas no chat, e perguntas, claro, sobre o livro e sobre o ensino e aprendizagem do PLH. Também gostaria de agradecer a minha colega, mas não somente colega, mas também minha amiga Brisa Caldeira, que me presenteou com uma cópia do livro, já faz algum tempo, e que também foi a que me apresentou para os estudos de português, língua de herança. Assunto que ela apresenta com tanta competência e com tanto carinho que acaba contagiando a todos nós. Esse tema me interessa especialmente por dois motivos. Em primeiro lugar, como professora de português, língua estrangeira no ambiente universitário, um ambiente no qual nós encontramos muitos falantes de língua de herança. E em segundo, e talvez o mais importante, como mãe brasileira vivendo no exterior. E foi uma imensa satisfação ler o livro de vocês, que me fez perceber o grande desafio de manter o português como língua de herança e, mais ainda, promover o letramento nesse contexto. Meu filho tem só 4 anos e eu já enfrento dificuldades de criar um pequeno bilíngue. O que mais me marcou na leitura do livro foi a conscientização repentina de que meu filho não é simplesmente um brasileirinho. Bom, os documentos, sim, passaporte, por exemplo. Mas culturalmente e linguisticamente, ele é bastante diferente de mim, do pai, pois nasceu e está crescendo aqui na França. E eu acredito que um dos primeiros passos para os pais que estão na mesma situação que eu é buscar o máximo de informações sobre essa questão. Então, é um assunto que interessa não somente aos especialistas, aos professores, aqueles que estão na lida, né? No front, como vocês dizem, né? No livro, mas também aos pais. E pensando nos pais, né, o livro de vocês, que é baseado em sólidas pesquisas, apresenta de forma acessível e bem explicada essas informações para aqueles que não são especialistas na área, que foi o que mais me chamou a atenção, por exemplo, na primeira parte do livro, né, que oferece uma excelente introdução ao tema, de forma simples, de forma sucinta e de forma muito bem apresentada. Assim, eu gostaria de começar pedindo para que cada uma de vocês se apresente e que falem um pouquinho da origem, né, da ideia para escrever esse livro, como foi escrever um livro, né, a 6 mãos, digamos assim, e como a pesquisa de cada um foi integrada dentro do livro. Eu passo a palavra às autoras. Bom dia, boa tarde, né? Vocês que eu não sei estão espalhados aí pelas partes, né, do planeta. Eu sou a professora Tânia Salier, eu sou professora titular de estudos de linguagem no programa de pós-graduação em letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu atuo especialmente na área de ensino-aprendizagem de línguas e, né, em linguística cognitiva, levando, né, o que a linguística cognitiva tem e nos mostra para a área, né, de aquisição de linguagem. Então, hoje, nosso propósito aqui é discutir um pouquinho esse livro. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu comento, acho que, Samara, a gente pode deixar
esse comentário sobre como é que foi a leitura do livro, né, para o final, porque aí nós três podemos comentar, né? Não sei se vocês concordam comigo, tá? Tá ótimo. Pode ser. Tá bom? Sim, perfeito. Eu quero primeiro agradecer, né, a Universidade Aix-Marseille pela organização desse encontro, para que a gente pudesse compartilhar um pouco do nosso trabalho, que foi feito com muito carinho, né, com muita preocupação com aqueles que agem, né, no fronte, com os falantes de gerança e com todos os brasileiros, né, que estão espalhados pelo mundo e que têm esse amor, né, especial pela nossa língua. E como a Samara pontuou, amanhã é o dia do português como língua de herança, e fazer esse encontro hoje nos dá assim, um orgulho, uma alegria muito grande, porque não deixa de ser uma celebração, né, do dia do PLH. Quero também agradecer a Eduerge, né, que nos permitiu publicar esse trabalho por meio da coleção ILE, né? ILE é o Instituto de Letras da UERJ, coleção ILE-UERJ, que avaliou, aprovou, né, por seu comitê científico, o desenvolvimento do trabalho e depois encaminhou, né, a sua edição até a publicação final. E, assim, pensando muito, né, na divulgação, na internacionalização do português, mas também na institucionalização e profissionalização de uma área que é muito carente de políticas públicas para alavancá-la. O volume, como diz a professora Maria Célia Hernandes, no generoso prefácio com que nos brindou no livro, é um convite ao diálogo a partir de realidades complexas, né, como são as realidades dos falantes de herança, vivenciadas pelas nossas próprias experiências no lidar, né, com eles. E ao pensar esse contexto e tentar compartilhar no livro, né, o que é esse contexto, nós fomos descortinando caminhos inesperados, né, nos afastando de dicotomias absolutas e o constituindo por meio de problematizações, por meio de um olhar crítico, fundado numa epistemologia não essencialista, que nos leva bem além daquilo que se vê, mas para aquilo que pode ser e que se vivencia no dia a dia. Então, a obra, né, intitulada Retratos do Português como Língua de Herança no Mundo por uma Teoria de Ensino e Aprendizagem de Línguas, ela foi organizada em movimentos espiralares, do geral para o específico e vice-versa, né, num vai e vem contínuo entre teoria e prática, visando o aprofundamento de questões seminais, como o desenvolvimento linguístico dos falantes de herança, a manutenção da língua, e, né, acompanhada dessas problematizações, cada uma das partes, elas são arrematadas com essas problematizações, de modo a nos forçar a continuar perseguindo, né, o entendimento da área e motivando a referida institucionalização e profissionalização do ensino e aprendizagem do português como de língua de herança, a pesquisa, a prática pedagógica e, né, a motivação por um maior entendimento desse espaço que é vivido, percebido e compartilhado por mais de 4 milhões de falantes, né, de português de língua de herança espalhados pelo mundo. Ou seja, né, o capítulo introdutório, então, a gente tem no livro esse prefácio da professora Maria Alice, desculpa, Maria Célia Lima Hernandes,
na sequência, nós temos essa introdução é teórica, né? Na sequência, nós temos a parte 1. Nessa parte 1, a gente desenvolve um pouco mais essas camadas de conhecimento que nós vamos entrelaçando para dar, né, esse panorama sócio-histórico e teórico do que é a trajetória de desenvolvimento linguístico dos falantes de herança, e também já criamos, né, problematizações, né? A complexidade que envolve a área, ela é exponenciada na introdução. Ela ganha proporções maiores, né? E fazemos isso assumindo, né, que ensinar e aprender língua vai muito além do domínio do código linguístico, porque inclui a união indissociável entre linguagem, cognição e sociedade, como a gente faz na nossa própria prática no dia a dia. Então, dentre as perguntas que nós vamos lançando e que nós tentamos desenvolver e provocar a motivação pela pesquisa, vou aqui colocar uma delas, né, como, né, o volume e a qualidade de exposição linguística influenciam diretamente a manutenção da língua de herança. Qual é o papel do letramento na manutenção da língua e por aí afora. Ou seja, né, esse capítulo introdutório, ele desenvolve as singularidades do contexto, reforça o nosso argumento por pesquisas que tentem gerar inteligibilidade, porque nós não temos respostas absolutas, né? São inteligibilidades sobre teoria de ensino-aprendizagem de língua de herança, ao mesmo tempo que nós vamos desconstruindo metonímias já cristalizadas, né, como lusofonia, brasileirinho, que deixam de fazer sentido nesse universo super diverso que caracteriza as identidades superdinâmicas, híbridas, né, do contexto das línguas de herança. Essa perspectiva com que a gente pensa os participantes, os espaços de ensino-aprendizagem, os professores, os materiais pedagógicos, são objetos da parte 1, né, do volume, no qual, a gente fala mais desse contexto, e a Brisa depois vai desenvolver um pouquinho mais. Falamos do bilinguismo, falamos das famílias, falamos dos falantes de herança, dos espaços de aprendizagem, dos materiais pedagógicos, né, criando novas problematizações e novas perguntas. Já na parte 2, né, da obra, nós traçamos um mapa, né, do PLH no mundo e alçamos o português brasileiro a destaque. O norte é sempre, né, as experiências vividas pelas e nas iniciativas comunitárias, na universidade, nos cursos de idioma, que se dedicam, né, à missão de ensinar o português. Unimos, assim, prática, teoria, prática, no melhor espírito da linguística aplicada indisciplinar. Na parte 2, nós ainda traçamos e destrinçamos a formação do professor, né? E como é que ele interage com esses materiais didáticos. Damos exemplos de práticas pedagógicas, né, ilustrando e inspirando outros, né, no que tange estratégias de socialização no uso da linguagem, e sublinhamos a tímida participação do governo brasileiro no desenvolvimento de políticas públicas que permitam ao português assumir o protagonismo que ele merece no cenário multilingüe do mundo contemporâneo. Carecemos de financiamento, carecemos de apoio que ancore, né, a institucionalização da área, a formação do professor, a geração de materiais didáticos e a pesquisa, que alimente todos esses processos. Nós sabemos, gente, que
o Ministério de Relações Exteriores, por meio do seu Departamento Cultural e Educacional, já vem, né, fazendo esforços nesse sentido. Recentemente, em 2021, eles publicaram um guia curricular que já dá orientações gerais, temas, né, e que consta lá na página do Instituto Guimarães Rosa. O próprio Instituto Guimarães Rosa agora está oferecendo cursos, né, até o nível intermediário de português como língua de herança. Então, a gente já está vendo um desenvolvimento, mesmo que tímido, né, desse esforço por parte, né, dos órgãos públicos para que, né, a área seja melhor contemplada por rubricas, né, que venham a financiar, né, o seu desenvolvimento. Esses desafios, seja no desenvolvimento de material didático, na formação do professor, no entendimento das questões seminais que flutuam aí na área, nós retomamos na parte 3 do livro, colocamos uma lupa, né, e fazendo uma ampla discussão sobre erosão linguística, suas relações com o letramento e suas relações com as crenças na área de português como língua de herança. Né? Dentre essas crenças, por exemplo, achar que ensinar PLH é a mesma coisa que ensinar PLM, que é a mesma coisa que ensinar PLE, apagando completamente todos os componentes socioculturais da diversidade que pontuam e caracterizam o contexto. Então, daí emerge mais um argumento, né, em prol dessa rubrica de português como língua de herança, junto ao Ministério de Relações Exteriores, via o seu Departamento de Cultura e Educação, né, que contemplasse, né, formação de professor, manutenção de programa, disponibilização de material didático. Né? São aspectos que, não canso de dizer, né, merecem maior cuidado. Já no último capítulo, né, o último capítulo é uma conclusão que nós chamamos de desarticulações, né? Desarticulações, a gente articula e desarticula todo o conhecimento teórico que apareceu na introdução e na parte 1, com o conhecimento que vem da prática, que está no capítulo 2, com os desafios que aparecem na parte 3, e propomos, né, uma conversa entre a teoria sociocultural de aprendizagem, o sociocognitivismo e a prática pedagógica de ensino de línguas de herança. Continuamos, né, naquele espírito de pontuar questões que permanecem em aberto, fazendo um convite à pesquisa. Por exemplo, como explicar famílias de mães e pais nativos da língua que não conseguem ser bem-sucedidos na tarefa de criar filhos bilíngues. Por fim, voltamos a sublinhar essa variabilidade e complexidade do processo, né? Pois assim, os objetivos, o tipo de mediação variam momento a momento. As vivências de cada FH variam momento a momento. E o contexto traz uma miríade de outras variáveis psicológicas, né, sociais. E a gente precisa contemplá-las. Se o desenvolvimento linguístico é função da situação discursiva, ele vai variar igualmente de acordo com a situação. E a situação engloba esse contexto. Então, gente, a gente finaliza, né, agradecendo mais uma vez o interesse de todos aqui os presentes em conhecer um pouquinho do que é a obra. Eu espero que aqueles que por ela se interessarem tenham uma leitura inspiradora, produtiva, que venha a contribuir para a divulgação do português. Aproveitar ainda para dizer que os capítulos são autônomos, vocês podem lê-los separadamente ou sequencialmente, do modo que for mais conveniente. Passo agora, então, a palavra à professora Brígida Caldeira,
né, da Universidade de Aix-Marseille, que é coautora da obra. Ela vai falar mais um pouquinho dessa parte 1, né, sobre os contextos de aprendizagem. Muito obrigada. Obrigada, professora. E muita coisa que a senhora falou, a gente está vendo aqui. Nós estamos vivendo aqui. A gente está numa luta para fazer o português sobreviver na França, em geral, porque os departamentos de português estão fechando nas universidades, e numa luta para conseguir um apoio do consulado para a gente tentar abrir um espaço físico que sirva como um centro cultural, que possa dar início a uma associação, a um local onde possa ter uma troca, que a gente tem associações aqui, mas que funcionam mais no Facebook e mais para divulgação de eventos culturais e pouco para a língua. Mas existe a demanda para esse trabalho linguístico com crianças, que é muito, muito, muito incipiente aqui na nossa região. Então, tudo que a senhora falou sobre os apoios do consulado, material didático, a gente sente a carência aqui na pele mesmo, assim. Então... Tenho certeza, porque o que a gente vê, de forma geral, quando a gente interage, né, com as pessoas que estão aí agindo no front. É isso. Então, eu vou partilhar aqui a tela. Então, eu vou falar um pouquinho da parte 1, né, do nosso livro, que também é uma parte teórica. Vou passar rapidamente pelos participantes do contexto, né, de língua de herança, dessa manutenção do nosso português e de línguas de herança no geral, não apenas do português, que são a família, os falantes de herança em si, os espaços de ensino-aprendizagem, os professores e os materiais pedagógicos. Então, como a professora Tânia falou, os falantes de herança, normalmente eles são bilíngues, né? Ela comentou que a gente passa sobre as teorias do bilinguismo e nessa primeira parte a gente trabalha um pouquinho sobre isso. Todo falante de herança, ele é, em alguma medida, bilíngue. E esse bilinguismo, ele pode vir de dentro da família, né? Pode ter um pai, o pai de uma nacionalidade e a mãe de outra, então existe já um bilinguismo dentro da casa, ou a família pode ser inteira do país de origem, por exemplo, brasileiros ou portugueses, e a criança é bilíngue porque ela tem uma língua em casa e ela tem acesso à língua majoritária. E esse bilinguismo ele é feito em graus, né? Ele é desenvolvido em graus. Mas eu não vou entrar muito nisso. O que a minha explicação aqui é porque o português, a herança, né? O português como língua de herança, ele vem primeiramente da família. A família é que decide, primeiro, se ela vai criar filhos bilíngues, e isso vai depender também da relação que essa família tem com a sociedade de acolhimento e com a sociedade de origem. Tem famílias que se fecham e que não querem se integrar na sociedade de acolhimento, porque não queriam estar ali, um membro da família foi obrigado a ser colocado naquela situação, mas os outros não querem. E existe o contrário, quando a família simplesmente quer abandonar a origem e se integrar completamente no país de acolhimento e não quer mais trabalhar, falar, se comunicar com a sua língua de origem, né? E não quer transmitir essa língua de herança para os filhos. Então, a decisão de se e como vai ser criada essa criança bilíngue vem da família. E essa decisão, ela parte dos fatores afetivos, né, em relação à cultura, à língua, ao país, aos fatores econômicos e sociais daquela língua para o futuro daquelas crianças, né? Então, no livro a gente fala um pouquinho sobre exemplos de famílias que moram nos Estados Unidos, e o inglês ele tem um status econômico e social superior ao português. Então, em alguns casos, as famílias acreditam que não é vantajoso focar tanto na manutenção do português se a criança já tem acesso ao inglês, e o inglês é uma língua mundial, então para que manter o português, né? E também tem a ver com fatores culturais. Será que aquela família ela tem uma ligação com a sua cultura de origem, que ela gostaria de transmitir essa cultura para os seus descendentes? Ela gostaria de deixar esse conhecimento cultural como herança para os seus descendentes? Tudo isso é uma reflexão muito particular que culmina
em um planejamento linguístico familiar, que é a forma como essas famílias vão gerenciar o uso das línguas em casa. Então, será que vão ter horários em que as famílias, todo mundo fala em português, e aí numa outra refeição, ou, por exemplo, em outro momento do dia, as famílias falam em outra língua? Ou quando os pais são de origens diferentes, em cada momento familiar, com aquele membro da família, é usada a língua dele, e aí quando vai para outro familiar, usa outra língua, enfim, esse planejamento, tudo isso sustenta, né, e norteia a transmissão dessa língua de herança. E isso tudo vem da família, né, e do entendimento de que a língua, ela é realmente uma herança, ela é um legado, é um capital cultural que a família pode deixar para os filhos se ela decidir fazê-lo. Dentro do que a gente entende como falantes de herança, existem algumas teorias que conseguem definir, né? A gente se baseia no livro a gente discute um pouco mais, a gente coloca outras perspectivas, mas aqui eu vou apresentar duas que são os perfis mais conhecidos, que seria uma perspectiva restrita, ou seja, filhos e netos de imigrantes de uma determinada nação, né? Pessoas de segunda e terceira geração, e também, e que nessa perspectiva restrita, eles têm acesso à língua desde a primeira infância, e temos também outros falantes de herança que entram em uma perspectiva mais ampla, que são pessoas que têm uma conexão histórica, afetiva e pessoal com a língua, mas não têm necessariamente uma proficiência real porque não tiveram acesso à língua desde a primeira infância. Então, por exemplo, são famílias, muitas vezes, onde o pai e a mãe falam línguas diferentes e eles optaram por falar a língua do país majoritário. A criança cresce ouvindo, de repente, uma música, fala com um familiar, um avô, um tio, uma vez por ano, mas não tem uma proficiência na língua e decide estudar, buscar essa língua de herança em outra fase, na adolescência ou na fase adulta. E aí já vai buscar uma sistematização, por exemplo, no liceu, num curso particular ou na universidade. Então, o que importa aqui é a gente entender que dentro da sala de aula, o falante de herança, ele não é nem nativo, não é nem língua materna, nem um aprendiz de língua estrangeira. Ele está enquadrado em uma terceira categoria, ele é uma população separada, que precisa de currículos e materiais próprios, né? Os professores precisam entender que eles são diferentes desses dois perfis de língua materna e de língua estrangeira em vários aspectos, não só na proficiência linguística, mas também nos motivos que levaram eles a estudar essa língua, na percepção que eles têm de si mesmos como indivíduos que vivem em um entrelugar. Ele não é nem brasileiro, nem francês, nem português, nem americano. Ele fica no meio. E isso envolve uma questão identitária que também impacta no desenvolvimento linguístico e que os professores precisam estar cientes. Então, um desses processos, que eu ilustro aqui rapidamente, é a diferença que a gente tem entre o desenvolvimento linguístico de falantes e aprendizes de língua de herança e aprendizes de língua estrangeira. Então, o falante de herança e o aprendiz de língua de herança, ele parte do mundo concreto, porque, normalmente, ele tem algum conhecimento, ele tem uma bagagem linguística, ele tem uma noção do todo, muitos deles têm uma compreensão da língua no geral, então eles têm uma noção do uso, aspectos culturais, e aí o professor vai ajudar esse aluno a chegar no mundo abstrato, que é o mundo da escrita, dos aspectos morfossintáticos, de uma reflexão metalinguística, enquanto que os aprendizes de L2 fazem o caminho contrário. Eles partem do mundo abstrato, eles começam pela leitura e escrita, pelos aspectos da gramática, para que um dia eles alcancem essa noção global, essa bagagem linguística que se dá com o tempo, a prosódia, o uso, os aspectos culturais. Então, quando a gente tem uma sala de aula, por exemplo, com esses dois perfis, o professor precisa entender que o desenvolvimento linguístico que está acontecendo ali com o aluno é diferente, entre os alunos é diferente. Então, é por isso que os resultados e o processo desses alunos ao longo do tempo, muitas vezes, é muito diferente. Então, dentre essas características variadas dos alunos de língua de herança, estão, por exemplo, características relacionadas à fonética,
que tem muita proximidade à pronúncia do nativo, mas que muitas vezes ocorre uma perda da prosódia por causa da falta de uso. O desenvolvimento de léxico e vocabulário vai depender do grau de concretude dessa palavra, da frequência de uso, da idade de aprendizagem. Dentro da leitura e escrita, principalmente na escrita, a gente percebe traços conversacionais na produção dos textos, muita dificuldade em diferenciar registros de uso formal e informal. E eu vejo isso nos meus alunos o tempo todo. Eu peço para eles escreverem uma redação, por exemplo, uma carta de reclamação para uma empresa. E alguns alunos colocam gírias, colocam expressões idiomáticas. Eles realmente usam o que eles conhecem, né, da comunicação oral para fazer a escrita, porque eles ainda estão desenvolvendo o registro do uso formal dentro de gêneros textuais. No meu caso, são alunos adultos da universidade. E nos aspectos morfológicos, as características variam muito também de acordo com a topologia das duas línguas. Então, dentro do português, a gente pode citar a dificuldade com o infinitivo flexionado, o infinitivo pessoal como uma característica, né? E, então, assim, todo esse desenvolvimento linguístico dentro de um contexto de imigração, que a gente está falando aqui, também tem outros contextos da língua de herança, mas dentro do contexto de imigração, ele vai variar também de acordo com a idade em que essa pessoa chega no país de acolhimento e com o nível de exposição que essa criança, esse adolescente tem à língua de herança. E esses espaços, né, de ensino-aprendizagem, principalmente os espaços formais, podem ser escolas comunitárias de língua de herança, que a Cláudia vai falar daqui a pouquinho, que abarca crianças e adolescentes e tem diferentes perfis, tem escolas que dão aula de língua de acordo com o entendimento que a gente tem de sala de aula e outras que trabalham de outras formas. A gente tem escolas e cursos de idiomas regulares que ainda oferecem o português. Aqui na França, a gente tem, na nossa região, apenas uma escola, que é um liceu, que é o Lycée Mongrand, que oferece aulas de língua para os alunos, mas em outras regiões da França, na Suíça, na Bélgica, existem outras oportunidades. E os cursos de idiomas regulares, que são voltados para todas as idades. Além disso, a igreja ou locais de culto religioso também podem ser espaços de ensino-aprendizagem da língua, no sentido em que existem ali oportunidades de uso, né, de socialização no uso da linguagem, e aí para todas as idades, a família inteira interagindo ali naquele momento. E, por fim, temos a universidade, que abarca jovens e adultos e é voltada realmente para o ensino formal da língua. No nosso caso, também para a formação de professores de português. Então, além da sistematização, os alunos também podem ter a oportunidade de refletir sobre o ensino daquela língua, né? Da língua de herança dele, e ele pode ajudar outras pessoas também. E qual é o papel do professor como membro desse contexto? A função do professor é mediar a construção do conhecimento no uso da língua de herança, né? Assim como as interações entre os aprendizes e entre eles e o próprio professor. Então, o professor, ele não transmite o conhecimento, ele vai mediar uma construção com base na reflexão e com base nos conhecimentos que o aluno já tem, seus conhecimentos de cultura, seus conhecimentos linguísticos, e propiciar oportunidades de uso da língua, de reflexão da língua, a partir do que ele sabe, para chegar no que ele ainda não conhece. Muitas vezes, a sistematização escrita de gêneros textuais diferentes e a leitura. E como é que o professor faz isso, né, com essa carência de materiais didáticos sobre a qual a professora Tânia comentou? A verdade é que a gente não tem uma resposta clara sobre qual é o melhor material para o ensino-aprendizagem de PLH, ou de línguas de herança no geral. O que a gente pode suscitar são algumas reflexões. Então, como é que eu vou escolher o melhor material para trabalhar com os meus alunos enquanto professor? Você precisa pensar no que se encaixa dentro das necessidades da sua turma, dentro do perfil da sua turma, né? Pensar no que o material didático precisa fazer pelos meus alunos. Será que aquele material que eu selecionei, ele realmente me ajuda a alcançar os objetivos pedagógicos da minha turma? Será que me ajuda a alcançar os objetivos da minha instituição?
quando a nossa instituição de ensino tem algumas regras sobre o tipo de material que a gente deve usar. Será que, enquanto professor de língua de herança, então, eu sou obrigado a preparar 100% dos materiais? Não existe nada pronto? 100% não existe pronto. Mas o que o professor pode fazer? Ele pode procurar se adaptar de uma maneira flexível. Então, ele pode criar alguns materiais e combinar com outros recursos que já existem. Livros didáticos que já foram publicados, livros didáticos de língua estrangeira, de língua de herança ou de língua materna, materiais autênticos, materiais que os próprios alunos trazem para a sala de aula, um vídeo, uma fotografia, uma entrevista, um áudio, alguma coisa relacionada com a família dos alunos, com os temas que eles estão vendo, por exemplo, na escola, no caso das escolas comunitárias, que trabalham em paralelo com as escolas regulares. Então, o professor de língua de herança, ele tem que construir, ele precisa se adaptar, mas não precisa fazer tudo do zero, né? Ele consegue utilizar muito material que já existe. Então, agora, eu passo a palavra para a minha colega Cláudia, que vai falar um pouquinho sobre como isso acontece dentro das escolas, né? Os contextos de ensino das escolas comunitárias. E, para isso, antes disso, eu gostaria de agradecer também a professora Tânia, gostaria de agradecer a Samara, que está aqui mediando, todo mundo que compareceu, gente, muito obrigada. Realmente é um trabalho de formiguinha, né? E agora a gente está aqui nessa região que a gente mora, a gente está vendo como esse trabalho é necessário, né? Tem uma mãe que veio aqui hoje, que é a Andréia, que estava no nosso evento do dia 5, que a gente fez um evento aqui na Universidade de Manutenção, e ela comentou sobre a luta que ela está tendo para conseguir ajudar o filho dela na manutenção. E muitas vezes as próprias escolas são resistentes, as escolas não querem o português, as escolas não querem uma outra língua sendo inserida dentro do contexto, mesmo que seja de maneira voluntária, quando a escola não precisa ter trabalho nenhum. Muitas vezes eles não querem, é como se fosse a interferência do outro, eles são resistentes, pelo menos aqui na nossa região. Então, Claudinha, eu vou compartilhar o seu PowerPoint, tá bom? Tá bom, querida, muito obrigada. Então, eu vou começar também agradecendo, né, a participação de todos, da BRIS, da Universidade Aix-Marseille, e eu vou falar um pouquinho, né, dentro do que a Tânia falou, desse movimento que a gente fez o tempo todo no livro, né, desse espiralar entre teoria e prática. Eu me volto agora para a segunda parte um pouco, que são esses retratos do PLH no mundo, o caso do português brasileiro. E aí, antes eu queria dizer que são retratos mesmo, porque são recortes, né? Nunca foi a nossa proposta trazer uma verdade absoluta, né? A gente reconhece o português como língua pluricêntrica, mas a nossa experiência, né? A nossa pesquisa, de modo geral, ela foi feita voltada para o português brasileiro. Então, é isso que a gente traz aqui, né? Nesse momento. Os dados também, alguns dos dados que eu trago em relação às iniciativas ou às escolas comunitárias, elas vêm também da participação, eles são oriundos da participação dessas escolas comunitárias na pesquisa que nós fizemos, então, né? Então, os dados vêm dessa pesquisa, não quer dizer que todas, a gente conseguiu abarcar todo mundo que existe, muitas outras já surgiram depois da nossa pesquisa, né? Continuam surgindo novas iniciativas ou escolas comunitárias. Pode passar, Brisa, por favor. Então, o nosso objetivo, tanto, né, quando a gente começou a elaborar o livro, né, quanto nas pesquisas, era inscrever, né, essa publicação num recorte que foi apontado lá atrás pela Edelise Mendes, né, que dizia exatamente que, diferentemente do que acontecia com línguas como o espanhol, o grego, o chinês, o russo, os trabalhos publicados sobre o português brasileiro como língua de herança ainda tendiam a descrever experiências muito locais, do ponto de vista dos próprios autores, dos projetos em andamento, né? Eram, na maioria das vezes, estudos de caso, né? A pessoa estava envolvida numa iniciativa, ou envolvida com uma escola comunitária, ou era pai, ou era mãe que organizou aquilo e trazia um estudo de caso sobre o seu programa, sobre a sua escola, sobre a sua iniciativa. E a gente
pretendia dar uma visão mais ampla, olhar para todas elas, né? E ver o que elas tinham em comum, onde é que elas se aproximavam, onde é que elas se distanciavam. E, inclusive, trazendo outras pesquisas também que já haviam sido feitas antes, né? A língua de herança, o termo língua de herança, ele não tem nada de novo, né? Eu acho que a gente começa a ouvir falar dele lá na década de 60, então, assim, existem comunidades linguísticas que estão muito avançadas, que já estão nesse processo há muito tempo. E a gente precisa, sim, também se voltar para elas, para aprender, para olhar, né, para verificar o que já foi feito e avançar dali. E fora isso, um segundo objetivo era relatar o que acontecia, tanto nesses espaços formais, quanto nos não formais, né, ou informais, com os quais nós convivemos, as escolas comunitárias, como a Brígida falou, os cursos de formação de professores, as aulas nas universidades, os cursos de idioma, alunos, famílias, professores, enfim. Era uma gama bem ampla, a gente queria olhar para esse universo como um todo. Por favor, Brígida. Então, assim, na época que nós estávamos terminando, desenvolvendo a pesquisa, essa foi uma pesquisa minha parte, né, de mestrado, né? Então, na época, eu tive a participação de 64 escolas, né, num primeiro momento, e depois 16 dessas escolas, né, concordaram em participar, voltaram a participar na segunda fase da pesquisa. Grande parte dela eram os que a gente pode chamar de escolas de fim de semana ou escolas informais, né, que atendiam crianças entre 3 a 6 anos. Por favor. Só um momentinho, Brisa. Aqui no mapa eu marquei, né, as escolas que participaram. Então, a maior parte delas era da Europa, né? A maior parte das escolas que responderam, que interagiram, era da Europa. Embora a gente tenha uma grande população brasileira na América do Norte, né? A gente sabe disso, mas a gente não teve muita participação, ou por não estar tão estruturado, não sei exatamente, mas a maior parte, então, foi na Europa. Pode passar. Então, o que se faz nessas escolas comunitárias, né, a partir do relato das próprias pessoas, como a Tânia disse, que estavam no front, né? Ou professores, ou próprio envolvidos com as escolas. Então, era promover, o objetivo delas, né, da maioria delas, é promover a cultura, a língua e uma identidade nacional brasileira junto às crianças, visando a manutenção dos seus vínculos culturais e o aprendizagem da língua, manter o português como língua de herança, manter a cultura brasileira, a criação de uma identidade cultural, incentivar a integração das famílias brasileiras aqui, né, no país de origem, incentivar a manutenção da cultura, promover a cultura, a língua e a identidade nacional brasileira junto às crianças. A gente notou que existia uma preocupação muito grande de vincular, né, essa língua com a criação de uma identidade ou com a ideia de uma identidade nacional, que é um pouco que a gente procura refutar quando a Tânia também fala, né, da gente refletir sobre esses termos, sobre brasileirinhos, né? Que crianças são essas? As crianças não são brasileiras, né? Também não, elas são crianças bilíngues, biculturais, e também a gente não está falando de uma única identidade, né? A gente está falando de identidades, como a Brisa falou, são crianças, adultos, adolescentes, são falantes que vivem nesse entre-lugar, né? Por favor, Brisa. Quando a gente perguntou quais as habilidades linguísticas que eram trabalhadas, né, nas escolas comunitárias, a gente consegue ver que a oralidade, né, é o principal foco, essa oralidade, e depois a gente vai, né, trazendo uma produção de texto, tem gramática, enfim, né, tem a leitura. Também da época, quero ressaltar que da época que a gente fez a pesquisa, né, até hoje, muito já se caminhou, né, muitas outras produções também vieram, a gente vê grandes avanços também em relação a isso, né, a esse entendimento de que a Tânia e a Brisa colocaram muito bem, né, não é ensinar língua de herança não é o mesmo que ensinar língua estrangeira, ou que ensinar língua materna, mas mas é ensinar uma língua, né? E isso, às vezes, a gente vê essa crença
principalmente entre as escolas comunitárias, uma preocupação muito grande de dizer, olha, o que eu faço não é aula, eu não ensino língua, né? E a Ivian Descher, ela fala muito bem sobre isso, dessa preocupação, dessa necessidade da gente ampliar os espaços do português como língua de herança e ampliar esses registros, né? Sair do que é informal, sair do que é do dia a dia e levar para um registro formal, né? Como a Brisa também colocou, os alunos esses que chegam na universidade, né? Também com essa dificuldade. Então, eu acho que existe uma crença, um pré-conceito mesmo, né? Concebido talvez muito do que a gente aprendeu, o que seria a aula, de como a gente aprendeu o que seria ensinar, né? Como para ser aula precisasse ter um livro, eu preciso ter um espaço, eu preciso, né, ter uma aula constituída, e a gente acaba, né, aqui, por parte das iniciativas das escolas comunitárias, com essa preocupação de dizer que não é aula, porque só acontece 2 vezes na semana, ou porque só acontece 1 vez na semana, 2 horas, né, por exemplo. Mas em nada, se a gente pensar essa carga horária, ou muito pouco essa carga horária, essa exposição, difere do que acontece numa aula de inglês, num curso de inglês como segunda língua, ou de francês como segunda língua, né? Então, eu acho que desmistificar isso, que o que se faz nas escolas comunitárias de português como língua de herança, né, não seja aula, né, é importante também, né, a gente trabalhar e repensar sobre isso. Por favor, Brisa. A formação dos professores, né, é uma formação também, principalmente nas escolas comunitárias, muito heterogênea, né? A gente tinha formados em pedagogia, mas a maioria vinha de outras formações, talvez muito por conta também dessa característica de ser um trabalho voluntário, muitas vezes, por não ter recursos, né? Por surgir da iniciativa maravilhosa das famílias, das pessoas que estão ali precisando, né? Que estão no front precisando, vivendo o problema. A gente também já vê uma mudança em relação a isso. Agora, para minha pesquisa de doutorado, a gente vê um interesse maior, né, de formados em letras, que é uma formação bem diferente, né? A Brígida traz isso no livro, a formação dos professores que estão na universidade, claro, pelo próprio ambiente, é um ambiente universitário, então eles têm uma formação em letras ou em literatura, têm mestrados, enfim, né? Essa formação ainda é bem ampla, no caso das escolas comunitárias, mas recentemente, eu acho que foi no dia 13, se eu não me engano, eu e a professora Tânia estivemos num outro evento comemorativo também, do Dia do Português como Língua de Herança, e me chamou a atenção que 27% dos participantes desse encontro estavam no Brasil, né? Eram professores ou interessados do Brasil, né? Em saber mais. Então, a gente vê também esse movimento, tanto de escolas, de pessoas no Brasil oferecendo, né, aulas online em diversos lugares do mundo, e imagino que a pandemia tenha ajudado bastante nesse movimento. Então, a gente já vê organizações, instituições tentando oferecer online aulas de português como língua de herança, e a gente percebe um crescimento, né, maior no interesse dos próprios professores, sejam eles que eram professores de língua estrangeira no Brasil, de PLE, ou que eram professores de língua materna, pensando nisso. Também nunca se migrou tanto, né? Esse movimento migratório, hoje a gente tem em torno de 258 milhões de pessoas em trânsito no mundo, né? Então, a gente imagina também, para pensamentos futuros, que essa é uma das razões que vem aumentando o interesse, a própria divulgação mesmo que vem tendo sobre esse assunto em diversos meios. Por favor, Brígida. Em relação às universidades e cursos, né, de idiomas que a gente também aborda no capítulo, há uma substancial variação, como eu falei, dependendo dos espaços onde o ensino e aprendizagem desse português acontece, né? Os cursos e universidades, eles tendem a ter alunos com perfis e idades mais heterogêneos do que as escolas comunitárias. Muitas vezes eles usam os quadros de língua, eles nivelam os alunos, né? Então, esse perfil
do falante, ele tende a ser um pouco mais heterogêneo, não no nível de proficiência linguística, mas em termos de idade, né? E existe ainda, tanto como existe nas escolas comunitárias, existe nas universidades e nos cursos de idioma, existe uma carência de currículo, existe, como a professora Tânia falou, uma carência de material pedagógico, né? A Brígida bem colocou isso, né? Isso também não impede de que seja feito, não impediu até agora de que fosse trabalhado, não impede, a gente precisa estar adaptando, como se faz em qualquer ensino de línguas, né? Mesmo alguns de nós aqui que já éramos professores de língua estrangeira, né? No meu caso, inglês, no caso da Brígida, francês, a gente vivia adaptando esses materiais. Nenhum material, por si só, né, ele dá conta desse universo todo que existe dentro de uma sala de aula. Por favor, Brígida. Então, a respeito do ensino institucionalizado desse português brasileiro, né, que a gente trata também no livro, o português sempre esteve presente, né, em 3 tipos de contexto. Em países onde ele é a língua nativa, nos países onde a língua oficial, apesar de não ser nativa, e a gente está falando de toda essa pluricentralidade da língua portuguesa, e nos países onde, por meio dos movimentos migratórios, né, ele sobrevive como língua de herança. Pode passar, Brígida. E aí a gente falando especificamente nesse caso do português como língua de herança, que está muito ligado aos movimentos migratórios, né? A Andrea Moroni fala bastante disso, tanto quando ela diz que é um ativismo, né? Trabalhar com a língua de herança é um ativismo, é o trabalho de formiguinha, é o trabalho que a gente faz o tempo todo, que essas mães fazem o tempo todo, né? Desde o seu início. Mas hoje, se a gente pensar até nesse crescimento, a gente tem mais de 4 milhões de brasileiros, né, espalhados pelo mundo, segundo o último dado do MRE. Né? Então, justifica esse aumento crescente, a gente vê esse interesse crescente por parte das famílias. Muitas das vezes já faziam isso sem saber que o nome era português como língua de herança, né? A Tânia é um exemplo disso, já fazia lá atrás com os filhos dela e tudo mais. Eu, quando comecei também, meus filhos são adultos, quando comecei também, a gente mantinha o português porque era natural, né? A gente não sabia, eu pelo menos não sabia nem porquê, né? Mas porque era natural para mim, claro, como mãe, falar português e manter esse português. E a partir daí. Então, esse trabalho, essa conversa, né, esse movimento dialógico entre a academia e a prática, entre a teoria e a prática, entre a academia e quem está, né, como a gente gosta de dizer, no front, ali na frente, é importante que a academia se ocupe disso também, né, tanto para dar visibilidade, tanto para trazer voz, como para trazer teoria a essas práticas também, né? As teorias só servem se elas puderem embasar as práticas e servir a prática e vice-versa, né? Senão a gente fica produzindo só para dentro da gente também. Por favor, Brígida. Então, em relação ainda a esse português institucionalizado, né? Nós vemos agora, depois desse período um tanto obscuro também que a gente teve, mas a gente vê, né, surgir e ressurgir outros programas, né, como já tivemos, Erasmus Mundus, o FIPS-CAPES, Flagship, Ciências Sem Fronteira, que ficou faltando postos de leitorado também, né, que voltam a se movimentar, e aí eu falo por aqui, eu estou no Canadá, em Vancouver, e a gente está recebendo agora uma leitora, depois de um bom tempo sem, né, também, já tinha existido aqui, depois não tinha mais, só tinha leitores enviados pelo Camões, enfim, né, pelo Consulado de Portugal, e a gente não tinha, então a gente volta a receber. Em termos de políticas externas, como a professora Tânia falou, né, nós temos o Instituto Guimarães Rosa, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, né, o IUP. A gente vê surgindo cursos de extensões, eu mesma fiz parte dessa turma, de um curso de extensão de diplomacia cultural e difusão do português pelo Brasil no exterior, né, dado pelo Itamaraty.
foi um convite, foi um curso voltado exatamente para esses, o que eles chamam desses embaixadores culturais, que somos nós, brasileiros, que estamos em outros países, ensinando, vendo, criando os filhos, né? Então, a gente vê uma tentativa, como a professora Tânia falou, ainda que tímida, né? Mas de se organizar. E aí, alguém, acho que foi a Suzana, Floris trouxe essa questão até no chat, né? A gente vê como a mudança de adidos, de embaixadores, de cônsul, ainda afeta, né? E como a gente ainda fica muito à mercê de quem está ali ocupando, né? Se é uma pessoa que se interessa ou que acredita, né, nesse bilinguismo, nessa importância dessa língua, nessa língua como capital cultural, né, mas também como capital econômico. A gente está falando de um país de quase 250 milhões de pessoas, uma língua que é falada por em torno de 300 milhões de pessoas. Então, se a pessoa que está à frente, né, dessa embaixada, desse consulado, se ela acredita, a gente vê um suporte muito grande. Hoje aqui em Vancouver, a gente tem um apoio, a gente tem uma abertura, né? Existe esse interesse. Acho que a Suzana colocou, se não me engano, que em Paris, né, já teve muito esse interesse. Então, a gente está sempre assim. Então, acho que a falta de uma política linguística, de uma iniciativa por parte do governo brasileiro faz a gente ficar assim, né? Não é uma política linguística para todos, né? Então, mas a gente percebe já esses movimentos, com inclusive o que a Tânia falou das propostas curriculares para o ensino do português no exterior, que contou com a presença de muita gente boa, que a gente conhece, tanto das escolas comunitárias, tanto dos ensinos universitários, né? Profissionais que já estão há muito tempo nesse campo de pesquisa. Pode passar, Brígida. Eu trouxe só alguns aqui, né? Só para a gente ilustrar. Para quem não conhece, todo esse material ele está disponível na biblioteca da FUNAG, né? Ele pode ser baixado lá, de graça, e não são materiais definitivos, né? Não é um manual, na verdade, né? Eles são guias de orientações, eles nos dão caminhos, nos dão perspectivas, né? Ajudam a gente, pelo menos, a estar falando da mesma coisa, né? Em todos. E são diversos, por favor, Brígida. E eu gostaria de terminar com algumas reflexões, né, que não são, a gente não pretende dar respostas, mas que a gente vem refletindo, ficou refletindo durante todo o tempo da elaboração do livro nas nossas próprias pesquisas, né? Sim, a área de PLH vem atraindo cada vez mais o interesse de professores e alunos, inclusive em formação nos cursos de letras no Brasil. A gente vem sentindo isso. As universidades no Brasil, né, elas também se mobilizam para ministrar cursos de formação continuada no ensino-aprendizagem de PLH, até para atender essa demanda de professores que estão no exterior ou que se tornam pesquisadores ou que trazem essas problemáticas para dentro da academia, né? Existe uma grande demanda na e pela área de PLH. Eu imagino que ela não vai parar, porque esse movimento migratório tende a crescer, então a gente cada vez vai ver, né, um movimento maior. A gente, dependendo da região ainda, né, do contexto onde esse PLH se encontra, a gente vê que existe uma preocupação maior ou menor, um apoio maior ou menor, como a Brígida colocou, né, na região onde ela está, existe ainda muitas questões sobre esse bilinguismo, né, ele atrapalha, não vamos incentivar na escola, não vamos recomendar à família, a gente ainda vê recomendações de escolas às famílias para que não mantenham a sua língua, né, em casa. É uma experiência muito diferente da que eu vivo hoje aqui, né, no Canadá, onde, pelo contrário, existe todo um incentivo de que se mantenham essas línguas, mas muito diferente dos contextos que eu investiguei. E essa necessidade, né, eu acho, da gente encarar, sim, mesmo esses espaços não formais, como aula,
como uma profissionalização desses professores que estão ali. Eu acho que isso ajudaria até no sentido das motivações dos pais de acreditarem que aquilo que está se fazendo ali é algo muito sério também, né? Enfim, e fica o convite, né, para que todos leiam o livro, para que acessem. Ele está em formato digital também, a gente tem no site da EduErd. O livro está disponível na Amazon também, ele está disponível no site da Martins Fontes, da Edições Loyola, enfim, né? E eu abro agora, eu agradeço a presença de todos e eu abro agora para as perguntas, então, tá bom? Muito obrigada, gente. Bom, então abrimos para as perguntas do nosso público, que tem a precedência. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia, tudo Boa bem? tarde, André. Sou a mãe do Yuri, moro aqui em Aix-en-Provence. Meu filho tem 8 anos agora, né? Vai fazer 8 anos. E, enfim, ele chegou aqui com 8 meses. E a gente passou, digamos, por poucas boas na escola, complicadas. E eu acho muito importante para ele manter, desenvolver, incorporar a língua. A gente só fala em português entre a gente, né? Isso causou muitas situações constrangedoras, tanto em público, na rua, fora da escola, em instituições, como dentro do ambiente da escola mesmo. Isso não foi visto com muito bons olhos, muitas vezes, né? Mas, enfim, eu insisto, eu acho importante, até porque é a única língua que eu posso me expressar bem com ele, né? Eu falo francês, espanhol, italiano, inglês, mas eu só consigo me expressar como eu, assim, enfim, da melhor maneira em português, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu acho muito importante. E queria parabenizar vocês, é super importante, enfim, eu estou maravilhada com o trabalho que vocês fazem, vou tentar seguir o máximo possível, parabenizo a todas, enfim, estou absorvendo por enquanto, vendo as informações, eu não tenho nenhuma pergunta específica, só queria expressar minha gratidão. E reconhecimento. Obrigada, André, obrigada. E assim, insista, persista e não desista com o seu filho. Sim, com certeza. A Suzana colocou aqui um comentário. Ai, obrigada, Suzana. Ela colocou que vai elaborar uma mensagem sobre o lançamento com a capa do livro. Pode deixar que a gente te envia o link. Muito obrigada. Ela colocou aqui, aproveito para deixar uma informação sobre algumas outras pessoas que trabalham com PLH, que até talvez já conheçam, profissionais da Austrália, China e Suécia. Samara tinha no início, acho que talvez agora a gente possa voltar à primeira proposta dela, que foi a discussão sobre a elaboração, não foi, Samara? Isso. Como é que a gente elaborou esse livro? Bem, eu tenho um projeto de pesquisa no programa de pós-graduação em letras da UERJ, e tanto a Brígida quanto a Cláudia eram minhas, a Cláudia ainda é, né, minhas orientandas de doutorado. A Brígida deixou de ser desde 2021, me abandonou, foi para a França. E ambas, né, os projetos individuais de pesquisa das duas se encaixam na minha própria atividade dentro da UERJ, no programa de pós-graduação. E quando, acho que foi logo no fim de um curso que eu dei em 2020, eu falei para elas, olha, eu acho que a gente pode elaborar um livro sobre... Primeiro falei com a Cláudia, né, sobre o português como língua de herança, e já delineei mais ou menos um mapa, né, do que seria. A Cláudia topou, né, eu sentei com a Cláudia, fiz mais ou menos uma proposta. E aí depois convidamos a Brígida também para aderir, porque ela poderia contribuir com a experiência dela na universidade e nos cursos de idioma. E daí seguimos, né? Cada uma contribuiu com as experiências próprias, e eu fui arrematando aí a parte teórica, as discussões e essa desconstrução, principalmente, né? Dessas metonímias que criam dicotomias absolutas, que nós não temos respostas certas. Né? Nós temos
conhecimento, e bastante conhecimento que já foi construído na área, que iluminam, geram inteligibilidade, né, para essas questões que nós vamos construindo ao longo do livro, né, sobre o desenvolvimento linguístico do português como língua de herança, ou das línguas de herança. Não sei se as meninas querem acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que foi isso, né? A gente também recebeu, eu lembro que logo na defesa, né, Tânia? Na minha defesa, né, do mestrado, a gente recebeu a recomendação de publicar, né, de alguma maneira, e aí a gente foi evoluindo, né, para isso. E a Brisa, que já era uma colega de mestrado, né, também, né, e que depois continuamos pelo doutorado, e a Tânia foi, como ela explicou, fazendo esses links, né? Não posso deixar de mencionar também o selo, né, da coleção ILI, o ERJ, Estudo de Letras da UERJ, que é vamos assim dizer, um viés de atuação da editora da Universidade do Rio de Janeiro. Né? Então, quando eu elaborei a proposta para as meninas, eu mandei para o comitê científico, né, que aprovou a proposta. Aí nós enviamos isso, caminhamos isso para a EduERJ. Aí tem todo aquele processo editorial que é super laboroso, no sentido da EduERJ também, né, apoiar o projeto e dar continuidade ao seu desenvolvimento. Né? Isso aconteceu ao longo do ano de meados de 21 e o ano de 22, e no final, em novembro, 4 de novembro, o livro saiu publicado. Eu gostaria de parabenizá-las, principalmente que me chamou muita atenção, pela primeira parte, que eram textos que eu já conhecia, né? Muitos artigos que eu já conhecia. Eu tive a oportunidade de ter aulas de didática com a Brígida, então textos aos quais ela já tinha me apresentado. E o universo, apesar de ser uma área em desenvolvimento, é uma área que já tem bastante artigo, né, publicado, e como a Cláudia falou, são estudos de casos que tratam de questões específicas. Então, para aquele que está adentrando, né, pela primeira vez no tema, às vezes fica difícil ter esse panorama, né, formar esse panorama. E foi essa dificuldade que eu tive, né? E o que me ajudava bastante eram as apresentações da Brida, as aulas, tudo mais, para dar uma coerência para esse todo. O que me chamou a atenção na primeira parte do livro, gostaria de agradecê-las, é que a gente tem esse panorama, né? Apresentado de uma forma muito concisa e muito clara. Então, eu falei, olha só, consegui agora organizar tudo aquilo que eu tinha lido e ter uma visão muito mais clara do que é o falante de língua de herança. O que mais que eu gostaria de dizer acerca da primeira parte? Bom, posso perguntar, então? Pode. Esse era o comentário. E o que mais aí eu falo de um ponto de vista pessoal, e eu acho que também é a pergunta da Andrea, né, pegando um pouquinho o gancho dela, que o filho dela está nessa fase, né, da vida, e retomando um pouquinho do que vocês falam, acho que na segunda parte, né, da importância do letramento, né, para a manutenção da língua de herança, então a importância não só do letramento, e aí, por conseguinte, do professor, das escolas, da comunidade, dos pais, né, para essa manutenção através do letramento. E aí a minha pergunta é se, tendo em vista esse papel crucial que o letramento desempenha para a manutenção da língua de herança, eu gostaria de saber se existe um período que a gente pode chamar de um período crítico para o letramento, como a gente tem esse período crítico, vocês até citam no livro, né, para a aquisição de uma língua, para o letramento de uma criança. Por exemplo, é possível que o fato de uma criança ter sido letrada mais tarde na sua língua de herança do que na língua majoritária, aqui na França, por exemplo, o meu filho já está começando a aprender as letras, né, o som, eles fazem o método fônico aqui, mas o ano que vem ele já entra aqui no que seria no Brasil o Jardim 2 e ele já começa a alfabetização. E eu queria saber se o fato dele ser alfabetizado e depois letrado em português
se isso de alguma forma é prejudicial e se a gente poderia considerar proveitoso que ele fosse, digamos que ele tivesse um biletramento, uma bialfabetização, não sei se esse termo existe, e que ele fosse apresentado simultaneamente às duas línguas. O que eu quero dizer é apresentado simultaneamente à correspondência fonema-grafema do português e do francês. Eu vou começar a te dizer primeiro que a alfabetização só acontece, né? Então, uma vez ele fez essa ligação grafema-fonema, ou aprendeu a formar o signo, né? A gente forma juntando essas duas partes, ele já entendeu como isso funciona, né? Ele já entendeu a função da língua, né? Eu estou sem som? Não, está me ouvindo? Não, então, agora estamos, ele já tinha travado. Ele já entendeu esse processo. E aí, todo o conhecimento que ele constrói em uma língua é sempre, né, passível de ser transferido para outra, né? Então, ler em português vai ser um processo natural, né? Ele vai fazer esse processo naturalmente, né, com você, no momento em que você comece a trabalhar isso com ele, se é que é a sua intenção fazer isso. Então, de forma alguma é prejudicial, né, ele ser alfabetizado em francês, de forma alguma. Pelo contrário. Eu digo que ser alfabetizado antes e depois, porque, por exemplo, eu fico pensando em casos da correspondência fonema-grafema, por exemplo, o fonema OU, né, o grafema, né, o OU, que a gente lê aqui, o som é o som U, né? A gente lê, por exemplo, lobo é lu. Se, por exemplo, quando ele encontrar isso em português, né, ele vai ler, por exemplo, ao invés de dizer ou, ele vai dizer u, quando ele se deparar com isso. Então, eu tenho que complementar, de certa maneira. Só de você falar com ele, né, e ter interações com ele, ele já vai fazer naturalmente essa transição. Cometer erros, ir e vir, né? Falar certo, falar errado, ou fazer essa ligação desse fonema específico que você está se referindo corretamente ou de modo errado, vai ser muito natural nesse processo de desenvolvimento linguístico. Ele é bilíngue. Né? Isso faz parte da curva desenvolvimental. Né? E se eu pegar assim, vários outros aprendizes de português que falam francês, a gente vai ver exatamente os mesmos problemas acontecendo entre eles. Né? Então, faz parte dessa curva desenvolvimental. E, de modo algum, é prejudicial. Pelo contrário. Falhou. Cortou um pouquinho. Acho que a Tânia travou, né? Eu vou, enquanto a Tânia não volta, eu vou até complementar. A percepção do que é uma ligação grafema-fonema. Voltei, gente? Voltou, Tânia. Cláudia. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, você voltou. Eu ia só complementar, Samara, isso que a Tânia está falando, né? E quando a gente fala da importância desse letramento, né, a gente não está falando em realfabetizar ou alfabetizar novamente, né, essa criança. Uma criança bilíngue, ela vai a vida inteira, um falante bilíngue, né, vai utilizar o que ele sabe de uma língua como base para outra língua, né? O tempo todo, isso, não importa, algumas palavras ele vai saber mais em francês, porque ele vivenciou isso em francês, porque é ali que ele tem essa experiência corporificada naquela língua. Então, às vezes não é nem fácil traduzir em palavras para outra língua, né? Como acho que a Andréia colocou, né? É em português que eu consigo passar para ele, né, tudo que eu faço. Então, quando a gente fala nesse letramento, a gente fala nessa exposição mesmo, né? A gente não ficar só na oralidade, né? De você trazer para ele também práticas de leitura, de escrita, né? Onde ele possa perceber essas diferenças. E aí sim isso acontece de forma natural, né? Quando ele lê, ou quando você conta uma história, ou quando ele percebe que esse OU, né, que está ali da mesma maneira, ele vai ser pronunciado de outras formas. E, assim, eu trabalho com crianças
bilíngues há muito tempo, mas diferente no Brasil, em escolas internacionais, então crianças que têm o português e que às vezes estão aprendendo, né, inglês, ou que chegam no Brasil com o inglês, então é muito comum, né, uma coisa bem que a gente vê na escrita deles, né, por exemplo, o I, né, de eu, que tem esse som de I em inglês, e quando eles vão escrever em português, eles botam só o I para representar, e o contrário também, né, crianças de língua portuguesa que vão escrever, por exemplo, my name, e escreve M-A-I, né, my name, porque é isso, estou experimentando com as duas línguas, mas estou sendo exposto, olho as duas formas, né, o tempo todo, e aí eu começo a organizar isso, né, eles naturalmente, como a professora Tânia falou. Então, pegando o gancho da sua fala, eu gostaria de saber, então, quando a gente prepara, então, se a gente se prepara para ser professor de PLH, eu gostaria de saber se é necessário que o professor seja, por exemplo, proficiente na língua majoritária que a criança conhece. Por exemplo, para identificar coisas desse tipo. Eu fico pensando no inglês, para mim seria fácil, mas eu fico pensando em línguas eslavas, no próprio alemão, por exemplo. O professor, né, que não conhece as línguas românicas e o inglês, talvez eu conseguisse, né, me virar bem, que são línguas com as quais a gente tem contato. Se é importante que o professor seja proficiente também, ou se não é necessário, para identificar esse tipo de coisa, ter essa acessibilidade de ver onde existe essa, eu não sei se essa é a palavra correta, interferência da língua majoritária na língua de herança. Brígida, quer falar? Brígida, eu acho que está congelada. Né? Não, estou ouvindo, estou deixando vocês, gente. Então, eu posso falar da minha percepção. Uhum. Eu acho que fica um pouco mais fácil para o trabalho do professor se você conhece a língua majoritária. E eu penso no meu lugar, por exemplo, se eu estivesse dando aula na universidade para o nosso perfil de alunos e fosse uma universidade, por exemplo, na Alemanha ou na Itália, e os alunos cometessem desvios ou começassem a misturar línguas que eu não tenho domínio do sistema gramatical. Eu não sei se eu conseguiria ajudar tanto quanto se eu conheço. Por exemplo, os nossos alunos. Eu vejo na redação, quando eles colocam dupla consoante, por exemplo, em aprender, ou eles têm uma resistência que eu não consigo entender qual é a resistência deles com o ou, da conjunção alternativa, eles colocam só a letra O e não colocam o U. E eles fazem, todas as minhas turmas fazem isso, até os alunos do mestrado. Então, assim, eu consigo identificar aspectos que vêm do francês ou aspectos fonéticos que eles pegam do francês e colocam no português, porque eu conheço o francês. Eu não conseguiria fazer a mesma coisa com o alemão, por exemplo. Então, assim, na minha experiência, eu acho que para o professor é melhor se ele conhece pelo menos um pouco da outra língua, para poder ajudar o aluno nisso. Mas não sei se seria completamente um impedimento, a não ser que fosse uma língua que tem um alfabeto completamente diferente, por exemplo, japonês, russo, grego. Aí fica realmente muito, muito difícil, né? Até a comunicação, porque a comunicação ela é bilíngue também. Se o aluno ele não consegue se expressar 100% na língua de herança, ele vai misturar. E a gente faz uma conversa bilíngue para poder alcançar a língua de herança na sua totalidade dos registros que estão ali como objetivo. Se eu não consigo manter essa interação, eu não consigo dar a mão para ele e seguir em frente. Porque se ele fala uma coisa que eu não conheço, por exemplo, em alemão, como é que eu vou poder ajudar? E ele também não consegue se expressar em português, ele só consegue falar aquilo no alemão. Fica um pouquinho difícil, eu acho que fica um pouquinho difícil. Não sei se a Tânia e a Cláudia concordam. Brígida, a verdade é que a língua materna ela tem um aspecto emocional, afetivo, que é fundamental quando a gente fala de socialização no e pelo uso da linguagem. Então, se eu tenho uma proposta de desenvolvimento linguístico fundada na socialização na e pela linguagem, a língua materna em uso pelo aluno dentro da sala de aula é muito natural e ela com esse aspecto afetivo que vai
motivá-lo a continuar. Então, o professor, como... Travou. Acho que ela volta. Vai voltar, vai falou, voltar. o professor conhecer essa língua materna, então o professor conhecer ajuda muito, como você falou, mas a verdade é que não é impeditivo. Eu estou aqui me recordando, na década de 90, eu dava aula no IMCA para turmas de refugiados. Então, eram refugiados de guerra do Iraque, refugiados de guerra do Kuwait, né? Vietnamitas, todos numa sala só. Ou seja, eu tinha inclusive o problema do alfabeto, porque eles tiveram que aprender um outro alfabeto que eles não conheciam. Eles também possuíam, vários deles, problemas de conhecimento, né, da língua materna, que já trouxeram para aquele contexto, por ser de camadas sociais que não permitiram acesso à instrução, acesso à educação. Então, isso tudo faz parte do universo. O que acontecia? Para que eu pudesse, de fato, instaurar, né, um estado de conversa e promover socialização, eu tive que convidar. Eu tinha uma intérprete de árabe, eu tinha uma intérprete de vietnamita, né, para que eles pudessem usar a língua materna e eu pudesse chegar junto. Né? Ou seja, se a gente não consegue chegar junto, a gente esquece desse aspecto emocional que faz parte da cognição. A gente não pode esquecer disso. Né? É parte constitutiva do que é a cognição. Então, ajuda, mas não é impeditivo. A gente tem que buscar, né, ajuda, né, que remedie a situação e nos permita continuar. Pois é, eu lembrei... concordo também. Ai, desculpa, pode falar, Brice. Não, pode falar, querida. Não, é que eu lembrei de duas situações. Porque no caso do português, por exemplo, língua estrangeira, na UERJ, a gente tem esse público. São pessoas que vêm de todos os países, todo mundo junto na sala para aprender português. E a gente vai. Porque a gente... Só que a gente vai começando... Só que a gente faz aquele caminho contrário, né, do português de língua estrangeira. A gente começa ali do bom dia, meu nome não é o mesmo caminho do de língua de herança. Eu acho que é isso que a Samara quer dizer. E eu lembrei de uma situação quando eu estava trabalhando na Universidade de Rennes, que uma das alunas em uma aula de fonética, ela só falava árabe. Ela não falava nem francês, nem português. Ela se inscreveu na disciplina por engano e ficou lá. E aí a gente não conseguia se comunicar, porque ela não entendia nada do que eu falava e eu não entendia nada do que ela falava. E aí, para a gente... Universidade, aqui não temos essa opção de intérprete, né? A gente não tem esse luxo. Então, qual foi a solução? Uma aluna da sala, que falava árabe também e falava francês, ela fazia essa tradução. Né? A menina falava, aí ela falava em francês, aí eu entendia, aí eu explicava em português e a menina tinha que ficar... Só que esse processo, ele tem um limite. E a menina desistiu, porque para ela era muito sacrificante, ela não conseguia acompanhar aquilo, para ela estava muito difícil. Então, assim, é por isso que eu falo, eu também acho que não é um impeditivo, eu concordo. Mas dependendo do grau, até para o aluno, coitado, cria uma barreira muito grande quando não tem esse lado afetivo, né? Não tem essa motivação afetiva da herança, no caso de língua estrangeira, porque ela só estava ali, era uma matéria da universidade, ela podia escolher outra, não era obrigatória, então ela não tinha nenhuma motivação afetiva para estar ali. Claudinha. Eu acho que eu ia complementar o que a Tânia fala, quando eu trabalhei com refugiados também em outras situações, né? Mas coordenando também um curso de refugiados, aonde quando eles chegam, né, eles vão dar aulas, né, na língua deles materna e tudo mais, e a gente precisava como um auxílio, né, dessa parte mais pedagógica também. Eu concordo que não é um impeditivo, mas eu acho que facilita, claro, né, tem toda essa parte emocional também. Acho que o que a Tânia coloca muito bem, né, é onde esse nível de letramento também com que eles já chegam, né? E aí eu dou o exemplo, quando eu tive em Nantes também, né, que eu fui fazer um curso de francês, eu tinha na minha sala
refugiados que falavam francês há muito tempo, estavam ali há 2, 3 anos, ou seja, então a gente faz aquelas provas de nivelamento, né? Eu caí lá no meu A2, olhe lá, com muito sacrifício em francês, mas eu lembro que um deles, ele sempre me perguntava como é que eu ia tão bem nas provas escritas e como é que eu entendia a leitura, embora ele tivesse lá 3 anos. Ele falava muito melhor do que, óbvio, né? Na parte oral, quando ele fez o nivelamento, ele ficou no nível 4. Mas a parte dele de leitura e escrita, ele precisou retroceder, porque ele não conseguia produzir textos e ler textos, né? Porque ele não tinha, nem na língua dele, aquele nível de letramento. Então ele tinha outras questões. Então, assim, mas uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui também, Samara, é o contrário, né? É a gente também não focar nesse mito do falante nativo, né, para o professor, ou seja, que só brasileiros poderão dar aula de português, ou só falantes nativos do português, porque essa é uma luta grande, né, para quem dá aula de outras línguas, a gente sabe o quanto a gente passa por isso também, às vezes, né, desde pais e mães que perguntam, né, nas escolas, mas o professor é um falante nativo, ou diretores de escola que perguntavam, né, quando eu dou consultoria, mas você me arranja um falante nativo? E eu sempre brincava, falava, olha, você tem um monte de falantes nativos de português aqui, né, na sua escola. Todos eles você bota em sala de aula? Todos eles poderiam estar em sala de aula, né? Então, acho que essa é uma luta também que a gente tem que combater, de que só... E eu observo isso às vezes em algumas falas na parte de língua de herança, ou às vezes algumas críticas a programas que surgem, e diz assim, mas não é um falante nativo do português, né? Então, eu acho que a gente precisa equilibrar esses dois pontos também. E falando ainda um pouquinho dos desafios, uma das coisas que vocês citam também, né, como desafio, é essa questão da instituição dessas escolas, né? E eu fiquei pensando se uma das soluções não seria pensar no ensino online, principalmente pensando em locais, em países onde não existe tanta presença de brasileiros, ou pensando, por exemplo, até mesmo aqui na França, né, onde a gente tem muito brasileiro, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora numa cidade que a gente chama aqui uma cidade rural, né, que eles têm esse conceito de município rural aqui, com 3 crianças, ou seja, ela está isolada não tem contato com mais nenhum brasileiro, e gostaria de manter o português das crianças. Se uma solução não seria essa organização de aulas online, e o que vocês acham dessa modalidade para crianças? Bom, eu acho que qualquer coisa é melhor do que nada, entendeu? Né? A princípio, mas acho muito complicado, né? Aulas online para crianças, principalmente no que tange a essa interação, essa socialização e tudo mais. Mas reconheço que algumas pessoas estão em locais muito afastados, né? Não tem outras possibilidades. Eu conheço famílias assim também, que não tem contato com família no Brasil, estão em áreas aqui super remotas, né? Onde às vezes só a mãe fala, né, aquela língua, nem o pai às vezes é brasileiro, ou seja, nem tem aquela língua em casa. E eu acho que é muito mais um suporte, eu diria, para os pais, entendeu? Porque essa mãe às vezes se sente cansada, ela não consegue dar conta, né, de toda essa carga dela sozinha, né, está passando essa língua, está interagindo nessa língua, muitas vezes se sente frustrada, está numa região distante, a família não tem contato, às vezes só lida com a família do parceiro ou da parceira, que também tem essa questão que não gosta que ela fale português na frente deles, com os filhos, porque acha que ela pode, enfim, questões, né? Diversas questões e tudo. Então, assim, eu acho que qualquer assistir um filme, ler uma história, qualquer coisa é melhor do que nada, mas eu, particularmente, tenho restrições a esse ensino à distância para crianças. Não sei o que a Tânia pensa. Eu acho que depende muito da criança, né? A gente fala tanto do aprendiz, né? Quem é esse aprendiz? Qual é o perfil desse aprendiz? Qual é a maturidade cognitiva desse aprendiz? Nós precisamos considerar tudo isso. Vou falar
dos meus próprios netos. Tá? Os meus netos são hiperativos. Eles não conseguem ficar mais do que 5 minutos na frente do computador, porque eles levantam e começam a correr. Ou seja, o ensino online para uma criança que tem esse perfil é impossível. A gente não consegue, achar, né, estratégias que consigam recrutar os mecanismos de atenção dessa criança, que são fundamentais, né, no desenvolvimento linguístico. Então, a gente precisa pensar na criança. Da mesma forma que eu conheço muitas outras crianças que conseguem fazer isso, gostam de fazer isso. Né? A socialização, obviamente, sofre. Né? Não é a mesma coisa de eu estar face a face e promover um estado de conversa com essa criança. Isso é uma outra história, é um outro patamar, né? Como diria aí o Bruno Henrique, né? O jogador do Flamengo, é um outro patamar. Né? Mas, certamente, essas pessoas que vivem em locais distantes, a própria Andréa, quando ela fez o comentário sobre o filho, que não tem outra alternativa, eu acho que online a gente consegue promover aproximações, né, desse estado de conversa, e eu conheço pessoas que têm essa habilidade, né, de promover pelo menos uma aproximação. Agora, o perfil da criança tem que, né, ser conducivo a esse desenvolvimento ou a essa interação online. A gente não pode se esquecer nunca de olhar para o aprendiz. Quem é esse aprendiz? Onde é e de que lugar ele fala? Né? Eu acho que isso a gente tem que pensar sempre. E a gente viu na pandemia também que muitas iniciativas tentaram continuar o trabalho, né, de fim de semana, uma vez por mês, tentar continuar online para não abandonar. Porque, afinal, a gente ficou 2 anos. E aí, se essas iniciativas falassem, então a gente vai parar, para uma criança, 2 anos é muito tempo. Sem aquela experiência de socialização. Né? E muitas iniciativas promoveram atividades, muitas algumas vezes... continuam, né? Algumas continuam, muitas vezes atividades, por exemplo, de montar ali um objeto, fazer um artesanato, e aí junta também... Tem aspectos positivos, porque você pode juntar, às vezes, 2 irmãos e a mãe, ou se é o pai que fala, e aí todo mundo junto para montar aquele material, para fazer aquela atividade. Mas eu acho que é muito o que a Tânia falou, depende muito do perfil, né? Tem crianças que simplesmente não quer, não vai ficar, e não tem santo que faça a criança ficar ali. E a gente viu isso nos nossos alunos também. Quando agora em abril, a gente teve um momento de bloqueio da universidade, e por conta da greve relacionada à aposentadoria aqui na França, a gente teve que dar aula online várias vezes, né? De março a abril, e em abril a gente teve um bloqueio, realmente, a gente teve que fazer tudo online. E, primeiro, muitos alunos adultos nem aparecem, a maioria não liga a câmera, e a gente vê que, assim, quem tem um perfil de interesse, isso adultos, a gente consegue fazer. Outros que também têm alguma questão de hiperatividade ou têm agonia, não gostam, eles não ficam, eles ficam um pouco e vão embora, ou então não prestam atenção, ou então mexem em outra coisa. Então, assim, a proposta de fazer uma aula online, dependendo da situação, eu acho muito válida. Eu, Brígida, não gosto de dar aula online, mas eu sei que às vezes é o único caminho que aquela mãe, que aquela criança vai ter para ter uma oportunidade. Então, por que não? Né? Por que não? Se aquela criança atende a um perfil e existe um interesse, uma vontade, tudo bem. E acho que funciona como suporte para essas mães, né? A gente viu agora, né, Tânia, acho que nessa pesquisa agora no Grupo Focal Mães citando, né, que algumas fazem aqui aulas online, e às vezes elas relatam que mesmo que o filho na hora não produza tanto, mas é um norte para elas depois repetem aquela, né, atividade em casa, com mais calma, né? É verdade. Eu acho que é um suporte para essas mães. Por isso que eu falei, eu acho que é muito mais um apoio, às vezes, dependendo da idade, do perfil da criança, para as mães,
né? Que também olha e fala assim, eu vou repetir isso depois, né? E que às vezes estão isoladas, não tem a possibilidade de ir presencialmente, ou porque é muito distante mesmo, né? E não sabem o que fazer também, né? Exato. Aquela atividade da professora pode ser a primeira ideia que ela nunca pensou em fazer. E aí ela faz até várias vezes variações. Eu concordo, Cláudia, é isso mesmo. Eu acho que funciona assim, sim. E assim, sem deixar de ressaltar, né, o papel da família, né, em promover sempre, né, a motivação e a inserção da criança como sujeito de discurso, para que possa exercer a sua agência, para que ela possa habilitar o que a língua é. O corpo, ela é expressão, né? Tem que estar face a face, porque o sorriso, o movimento do corpo também significa e faz parte dos aspectos de significação. Então, assim, de alguma forma, né, se isso está acontecendo online, a gente tem que promover, né, essa significação que acontece no corpo, né? Agora, sempre válido, é uma oportunidade de aprendizagem. Se a gente acredita em oportunidades de aprendizagem, se institui uma online, se isso for necessário. Sim, talvez uma solução fosse pensar não em aulas, mas talvez, como a Cláudia citou, né, esse material de apoio, não sei, o desenvolvimento de vídeos lúdicos em que fosse explicada, por exemplo, uma lição que talvez chamasse mais a atenção de uma criança, por exemplo, em forma de um desenho, algo assim, né? Sim, por iniciativas que jogos. foram desenvolvidas, jogos, por exemplo, para dar, não que fosse um contexto de aula, mas como suporte, né? Eu acho também, Samara, que como a gente diz, é criar, né, esse vínculo, é despertar o interesse para essa língua, né, de diversas formas, né, e que a gente tem visto algumas iniciativas, alguns cursos, né, que vem fazendo é tentar despertar esse interesse da melhor maneira possível, né, atrair essa criança para um jogo, mas como a Tânia sempre fala, né, isso precisa ir além, né, não pode ser só música pela música, é o que eu faço depois com o vídeo, o que eu faço depois com a história, o que eu faço depois com o que eu aprendi, né, naquele jogo, e essa preocupação de não ser uma língua falada por poucos, no sentido de ser uma língua só de adultos, entendeu? Uma língua que criança não fala. Para que eu uso essa língua, né? Porque precisa disso para criança. Para que eu vou usar essa língua? Eu estou aprendendo esse português para quê? Sabe? Se é só para falar aqui com a minha mãe, e minha mãe fala outra língua, né? Não minha precisa. mãe consegue falar comigo em inglês, para que eu estou aprendendo? É só para falar com o vovô e com a vovó, tão distante que eu vejo, sabe, de 15 em 15 dias, por uma chamada de vídeo, e eu vou continuar falando a mesma coisa. Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Porque criança não gosta de falar, né? Às vezes, dependendo da idade, você pergunta. Eu lembro, eu tenho meninos, né? Sei lá, com 12, 13 anos, como é que foi? Mesmo estando no Brasil, como é que foi o dia de hoje? Bom, meu filho nunca teve um dia ruim, né? Bom, e ele pronto, encerrava ali, né? Então, acho que a gente tem cuidado dessa língua para expandir, né? Bom, queria agradecer muitíssimo por esse livro aqui, com que vocês nos presentearam, né? Como a Maria Célia cita, né, no prefácio que ela faz, que é essa obra de vulgarização, né? Mesmo se a palavra não é tão bonita, né? Essa teoria, essa proposta de teoria, né, para o português língua de herança, que, como a Tânia citou no início, né, mesmo se ela não traz respostas, ela coloca muitas perguntas, né, e nos incita a refletir, a pensar em soluções. Falo aqui, né, do meu lugar de professora, meu lugar de mãe, né, tem esse duplo papel dentro do português língua de herança. Mas eu queria agradecer muitíssimo mesmo pelo livro, pela presença de vocês hoje, que apresentaram tão bem, de forma tão clara, o livro, e espero que as pessoas que
estiveram aqui hoje, que vão escutar esse vídeo, possam ler esse livro também e também serem citados, né, a refletir mais sobre o papel delas como professor, como pais, né, dessas crianças bilíngues. E só um pequeno Obrigada, adendo, Samara. a Maria Célia foi minha professora na USP. Ah, que legal, que coisa boa, que coisa boa. É uma pessoa Conheço fantástica. pessoalmente, minha professora, mas ela deu uma matéria para mim de filologia romântica, quando eu estava na USP. Então, ela é Vou muito... falar para ela que nós estamos aqui interagindo com você. Ela vai gostar de saber. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Samara. Eu acho que a gente teve assim, uma ótima discussão. Muito Obrigada, obrigada a todos meninas. também. Tchau, gente. Obrigada, Muito meninas. obrigada. Ótimo revê-las. Pela Brígida. Beijo. Saudades. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Samara.